a trazer aqui para vocês, meus caros, é o exemplo da situação da proposta de unificação de ministérios do meio ambiente com o Ministério da Agricultura, que é uma ideia que foi levantada, e eu gostaria de provocá-los para reflexão se é uma ideia positiva ou uma ideia negativa. Unificar esses dois ministérios, ele vai somar forças ou vai dividir forças? E trago algumas premissas rapidamente aqui que, de certa forma, se vocês ainda não perceberam, peço que vocês reflitam sobre isso, se a nossa Constituição absorveu algumas premissas científicas extrajurídicas, como, por exemplo, do nosso amigo Einstein, a respeito do constante movimento espacial. Temos lá no artigo 1º, como fundamento do Estado, que reflete essa ideia. Temos lá no artigo 3º, que são os objetivos fundamentais da República, que reflete a ideia do constante desenvolvimento, não só humano, mas de todos os seres bióticos, a partir da interação com o meio e consigo próprio. E, por fim, temos a teoria do nosso amigo Hopkins, que nós estamos fadados à extinção em razão da interação com a tecnologia artificial, com a inteligência artificial. Não sei se vocês têm acesso a essa pesquisa, mas em várias oportunidades, Hopkins indica que a extinção da raça humana será pela inteligência artificial e, assim, por umas razões um tanto quanto óbvias, né? Pela longevidade que a inteligência artificial por pouco tempo vai ter e pela própria capacidade de proteção, de durabilidade frente ao meio ambiente que nós não temos como seres humanos. Então, uma situação dessa de termos um constante movimento de tempo e espaço, temos um constante desenvolvimento de interação com o meio e consigo próprio. Temos um destino inevitável de extinção. Como fazer para que esse destino de extinção seja jogado para frente? Qual é a nossa preocupação agora e imediata, meus caros? Como levantou o professor Daniel, que futuro deixarmos para os nossos filhos? Eu tenho uma sincera preocupação científica hoje, que pode parecer um absurdo, mas eu estava conversando recentemente com os professores, lá em 2007, 2008, eu falava sobre consequencialismo lá em Portugal, e alguns professores literalmente riam, né, aqui no Brasil da minha cara, lá em Portugal não, mas a tese hoje, né, felizmente foi absorvida pela lei de introdução, então não tenho muitas preocupações em falar sobre isso, como, por exemplo, em se preocupar com direitos fundamentais da inteligência artificial e a inteligência artificial. Se hoje em dia nós começarmos a nos preocupar em protegermos não só os direitos fundamentais, além da vida humana, que seriam dos animais, e da inteligência artificial, talvez nós tenhamos alguma esperança dessa extinção do ser humano ser jogados um pouco mais para frente. Ou seja, a preocupação imediata agora da economia da agricultura ou do meio ambiente, que é basicamente uma preocupação se a fome é mais importante do que o ar que respiramos, ou se a água prepondera frente ao emprego que sustenta as famílias, em pouco tempo vai ser completamente inócua frente a seres além da vida que estarão dominando o espaço que nós temos. E isso sem qualquer exagero, sem qualquer pessimismo, que eu acho que pessimismo maior do que o professor Daniel trouxe não tem, né? Em poucas décadas. Se nós pensarmos, por exemplo, talvez o professor Rui possa comentar aqui com a gente, os robôs que já tem dentro do judiciário para, né, os algoritmos que já tem dentro do judiciário para fazer papel de relatórios, de sentença e cruzamentos de dados,
é de assustar. A capacidade que já temos da inteligência artificial, por exemplo, de se regenerar frente às situações, são assustadoras. É porque talvez a maioria das pessoas ainda não tenha acesso a essas informações. Então, meus caros, do ponto de vista de provocação, quando nós falamos em Constituição e a sociedade em que vivemos, temos que decidir de uma vez por todas se nós vivemos numa sociedade de tubarões ou vivemos numa sociedade de abelhas. Porque o que aparentemente nós queremos é o melhor dos dois mundos. O melhor da sociedade de abelhas e o melhor da sociedade de tubarões. E, ao querer o melhor desses dois mundos, sem a menor sombra de dúvida, isso vai levar toda a nossa sociedade, que pelo menos essa que nós conhecemos aqui e que, querendo ou não, gostamos, à extinção. Essa era a minha provocação. Obrigado.